Bem, em Maceió continua em estado de alerta. O risco iminente de colapso deixou diversos líderes do governo, inclusive apreensivos. Quem traz mais informações é o André Anelli. André, uma questão extremamente delicada e muito preocupante. Muito bom dia mais uma vez, bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã, Anelli. Bom dia, Marcelo. Obrigado. Bom dia para você, para a Soraya e a todos novamente. Aqui de Brasília, a gente segue acompanhando então a repercussão das autoridades de nível federal a respeito dessa crise ecológica e geológica lá em Alagoas. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, usou as redes sociais para cobrar uma ajuda do governo federal para Maceió. A capital alagoana está em estado de emergência por conta desse risco iminente de colapso de uma mina de exploração de sal-gema que pode provocar o afundamento de solo de diversos bairros, pelo menos 5 bairros. Lira disse que, abre aspas, a grave crise ambiental, humana e estrutural em Maceió precisa de um amparo urgente do governo federal. Solicitei aos órgãos responsáveis a viabilização de recursos e a edição de medida provisória que garantam à Prefeitura de Maceió condições de atendimento aos moradores atingidos e de empreender ações para combater o problema gerado pela exploração do sal-gema. Fecha aspas. O senador Renan Calheiros, do MDB do estado do Alagoas também, fez uma cobrança ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e também à base do governo federal para que a CPI da Braskem, requerida em setembro, seja instaurada. O pedido de comissão é para investigar a atuação da mineradora lá no estado. A pressão para iniciar essa comissão se deu depois do agravamento da situação lá na capital alagoana, em que parte da cidade, como a gente disse agora há pouco, está em risco de colapsar. Na noite de quinta-feira, a Defesa Civil de Maceió emitiu alerta máximo e apontou o risco iminente de colapso da mina número 18 da Braskem, que conduz àquela exploração de sal-gema na capital alagoana desde a década de 70. Estudos mostraram um aumento significativo na movimentação do solo, indicando a possibilidade de rompimento e surgimento de uma imensa cratera. O requerimento dessa CPI da Braskem, aqui em Brasília, foi lido no fim de outubro. Esse requerimento é desde setembro. Já foi lido, então, pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, mas líderes partidários ainda precisam indicar os integrantes da comissão. O MDB, por exemplo, indicou Renan Calheiros como membro titular e o senador Fernando Dueire como suplente. A gente segue acompanhando aqui, então, essas informações direto de Brasília a respeito dessa crise em Alagoas. Marcelo, Soraya. André Anelli, daqui a pouco você retorna conosco aqui na programação da Jovem Pan e um tema extremamente delicado. Eu queria ouvir o Cristiano Vilela justamente aí sobre essa questão, né, Vilela? A gente observa que está unindo, inclusive, adversários históricos, Renan Calheiros, Arthur Lira, em prol, evidentemente, do Estado. Essa CPI que envolve a Braskem, que já fica a expectativa dela ser anexada novamente à Petrobras. Por isso, há todo um cuidado em relação a esse tema também, porque, obviamente, essa empresa terá que honrar ali com compromissos em função de toda essa situação que o Anelli nos trouxe. Então, Vilela, como é que você avalia? Algo tem que ser feito, evidentemente, porque o risco é iminente, como disse o Anelli. Olha, Matos, essa ocorrência que a gente está verificando agora em Maceió, ela é um completo absurdo e ela mostra a falta de responsabilidade, de planejamento, de acompanhamento que permeia uma grande parte da atuação do poder público no Brasil, que não fiscalizou, que não acompanhou essas ocorrências que se iniciam lá nos anos 70 e que agora apresentam uma consequência extremamente drástica nesse sentido. Agora, um ponto me chama a atenção, que nós vamos ter agora a efetivação da CPI que vai abordar, que vai investigar, que vai analisar esse tema. Eu, honestamente, eu tenho minhas reservas com relação à discussão desse tema numa CPI. Eu não sei de que forma um assunto tão técnico como esse pode ser analisado ou pode haver uma contribuição do parlamento nessa investigação. Ao meu ver, a investigação ela tem que ser feita no âmbito do judiciário. Esse é um tema que não se deve politizar.
se deve sim encontrar suspeitos, apurar suspeitos e verificar formas de se resolver o problema, causando o menor impacto possível à sociedade e ao meio ambiente. Bem, para conseguir responsabilizar, né, Vilela? Exatamente, a gente não pode permitir que um acidente como esse, que um dano como esse, que vai gerar um dano para milhares de pessoas, que vai gerar um dano no ponto de vista ambiental, que ainda é incalculável, a gente não pode deixar isso passar em branco. E aí nós temos uma cadeia de responsabilidades, desde aqueles que permitiram a realização das atividades naquela localidade, até aqueles que eventualmente não fiscalizaram a contento ao longo dos últimos 40, 50 anos. E é curioso, se é que a gente pode dizer essa palavra, né, que esses eventos, esses crimes ambientais que acontecem, que a gente vem acompanhando, sempre depois aparece um dado ali que em determinado momento, anos antes, já haviam percebido que alguma coisa poderia acontecer, né, algo meio que previsível, e aí depois espera-se chegar na tragédia para depois encontrar aí um responsável e ver o que se pode fazer. Pois é, Soraya, existe uma palavra que falta muito no Brasil, falta demais e nas diversas instâncias de poder, que é o planejamento. Nós temos que ter planejamento. Infelizmente, no Brasil, entra um governo, desfaz o outro, entra, muda tudo, as coisas são feitas no atropelo e depois vai se verificar algumas situações, algumas incongruências e depois você não consegue chegar nos responsáveis, infelizmente.